Com o aumento da taxa Selic, muitos investidores acabam investindo e se atraindo pelos fundos imobiliários do tipo de papel, tendo em vista que eles estão pagando muito bem, muitos deles pagando até acima da taxa Selic. E não é à toa que esse foi um dos fundos imobiliários que mais cresceu nos últimos tempos, atraído justamente pela distribuição de dividendos. Mas a pergunta é, como eu sei que um fundo imobiliário do tipo de papel ele é seguro? Qual é o nível de risco? Como eu analiso esse nível de risco desse fundo imobiliário do tipo de papel? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se te interessou, se você sempre buscou entender essa parte, fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito a melhorar os seus investimentos. Eu, particularmente, olho para dois principais pontos na hora de fazer a análise desse nível de risco, porque afinal de contas nós queremos investir e ter a tranquilidade que todos os meses vai cair e aumentar os nossos dividendos, beleza? Se você ainda não sabe o que é um fundo imobiliário do tipo de papel, tem vídeo aqui no canal explicando, vou deixar aqui no card, vai lá e assiste, porque senão você vai acabar ficando perdido aqui nesse vídeo. E basicamente nós possuímos dois tipos mais conhecidos de perfis de risco aí nos fundos imobiliários, que é os fundos imobiliários high grade e os fundos imobiliários high yield. Os fundos imobiliários high grade são aqueles que possuem um menor risco, ele tem uma maior segurança, tá? Tem maiores garantias, possui aí contratos mais sólidos e tipos de imóveis, as suas tipologias e até a localização também desses imóveis que estão atrelados aí a esses certificados de recebíveis imobiliários com mais liquidez. Então isso faz com que esse fundo imobiliário seja mais seguro, mais previsível, então ele acaba se enquadrando como um fundo imobiliário high grade. E esses fundos high grade, eles são emitidos por empresas com alto nível de capitalização, companhias aí que são muito consolidadas no mercado e que possuem aí, na maioria das vezes, um endividamento controlado e possui um melhor histórico de inadimplência. Então isso, consequentemente, acaba tornando esse perfil de fundo imobiliário muito mais seguro. Já nos fundos imobiliários high yield é aquela velha frase, quanto mais risco, mais rentabilidade. E nos high yield é justamente isso. Quanto mais dividendos você recebe, mais ele distribui. Em contrapartida, ele possui mais risco, tá? Ou seja, possui garantias menos robustas. Beleza, Jean, mas quem classifica esse nível de risco dos fundos para determinar se ele é high grade ou high yield? Basicamente, alguns poucos CRIs, eles contam aí com a agência que faz essa classificação de acordo com algumas notas. Só que essas agências acabam tendo um custo muito alto. Então, muito desses fundos imobiliários fazem uma análise ali interna mesmo, tá? Tem alguns parâmetros, eles seguem algumas réguas, tá? Próprias deles para fazer essa classificação, fazer essa avaliação, justamente por conta do custo. E na maioria dos casos, essa classificação se torna apenas uma opinião ali do gestor sobre o nível daquele determinado ativo. Então, com isso, eles podem acabar criando qualquer classificação para poder definir isso. E isso é o que acontece na maioria dos relatórios. A maioria dos gestores traz algumas réguas nesse relatório, fazendo ali a sua classificação, tá? Informando ali qual é a nota mínima e tudo mais. E algumas características interessantes dos fundos high yield que é preciso levar em consideração é que normalmente esses títulos eles são emitidos por empresas menores, com porte menores, e que elas precisam se capitalizar ali de forma rápida no mercado, ou até por empresas consolidadas, só que elas acabam tendo um custo, uma dívida muito alta, um patamar muito alto de endividamento. Isso acaba, consequentemente, aumentando o risco de crédito dessa empresa. E para caracterizar esse tipo de fundo high yield, o mercado ele acaba observando essa nota de risco que é mais conhecido como rating. A gente vai ver isso mais adiante para você aprender de uma vez por todas. E elas são oferecidas em escalas, tá? De menor
para maior qualidade de crédito. E essas notas de risco, elas são classificadas como letras. Então, quando tem 3As ou AAAs, são aqueles tipos mais seguros, tá? Que possuem uma maior segurança, maior confiabilidade. Enquanto mais vai descendo as letras B e C, maior risco tem esse tipo de crédito, esse tipo de CRI. E a segunda métrica que eu analiso é justamente o LTV, ou Loan to Value. Então, o LTV, ele é basicamente um empréstimo, tá? Em que tem uma garantia por trás disso. Então, basicamente, ele compreende o valor da dívida em relação ao imóvel que está em garantia. Em um empréstimo sem garantia nenhum, o LTV é 100, tá? Isso equivale a uma nota de 0 a 100. Outro ponto importante que você deve analisar é que esse número ele não é fixo. Quando você olha no relatório gerencial, à medida que o devedor vai pagando ali as parcelas, o LTV ele pode ir diminuindo. O imóvel também não tem um valor fixo, porque com o tempo esse valor oscila, tá? Então ele pode tanto subir o LTV quanto diminuir. LTV baixo, menor risco. LTV alto, maior risco, tá ok? E recentemente, tem muito pouco tempo, que surgiu os Middle Risk, que é basicamente uma mistura entre os fundos High Yield, tá? E High Grade. Faz essa mistura para não abrir mão muito da rentabilidade, mas também ter uma segurança. E alguns exemplos de fundos imobiliários Middle Risk é, por exemplo, o RSR 11, MCCI 11, CPTS 11, o KN SCR 11, tá? Esses são alguns dos tipos de fundos imobiliários Middle Risk. Bom, agora vamos verificar isso na prática em um relatório gerencial, como nós sabemos, que é um dos documentos mais importantes dentro de uma análise. E para isso, eu trouxe o relatório gerencial do fundo VSLH11, que é o Versalhes RI-FI. O relatório gerencial de julho é o mais recente, tá? Desse ano. E aqui o que é importante a gente observar, que a gente pode ir rolando a página, que aqui a gente vai observar o nível de risco desse fundo, tá? Nesse caso, esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário do tipo High Yield. Então, descendo aqui o relatório, a gente pode observar, ó, além desses pontos principais, que a concentração dele está mais entre Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul, está mais focado em hotelarias, 66, acima de 66%, depois vem residencial, comércio e lazer. E a gente sabe que o setor de hotelaria, por si só, já possui um grande risco. Então vamos rolando aqui o relatório. Mostra aqui por indexador, maior parte ao IPCA, ou seja, a inflação. Então, beleza, a gente tem uma certa correção da inflação, porque está atrelado à inflação. E olha aqui, ó, pelo LTV, Loan to Value, olha como ele é um fundo imobiliário que possui um pouco mais de risco, porque 58% da carteira dele está com LTV maior do que 80%. Lembra que a gente viu? Quanto maior a garantia, maior o risco, quer dizer que aquele CRI possui um risco maior e para isso ele teve que dar maior garantia. Então é justamente isso. Então a gente pode pegar aqui que mais de 80% está com maior risco, tá? Maior garantia. Entre 80% e 65% está alocado aí 21% e 20% abaixo de 65%. E agora a gente vai analisar o rating, tá? Lembra que a gente viu? Nesse relatório gerencial desse fundo imobiliário, ele já traz aqui visualmente uma forma do investidor, do cotista analisar esse rating. Entre 3 pontos, o vermelho, maior risco, que possui ali uma atenção, precisa de uma ação imediata ali do fundo. O amarelo, que é um sinal de alerta, que precisa acompanhar mais de perto. E o verde, que possui o padrão ali previsto, o que estava acordado desde o contrato ali, desde essa afirmação. Então aqui a gente pode observar, ó, que aqui no primeiro rate, ó, do resort do Lago Parque, ele já possui o sinal vermelho. E aqui a gente já pode verificar mediante cor.
Olha, a gente pode observar que já tem bastante aqui, tá? Um ponto interessante, que tem bastante crise, então uma carteira, um portfólio bem diversificado, tá? Mas a gente tem que analisar também esses rates que requerem mais atenção. Então tem outro aqui, ó, EDA, o Eco Resort, estão acompanhando mais de perto. Então aqui, esse relatório está muito bem visual. Inclusive, nesse relatório gerencial desse fundo, ele traz é muito simples para qualquer investidor analisar isso, tá, pessoal? Então aqui a gente já consegue analisar o rate detalhado do portfólio. Então aqui, ó, embaixo aparece, tá vendo, ó, rate. No caso aqui é B+, do Resort do Lago Parque. Então normalmente você vai encontrar nos fundos imobiliários high grade, nesse rate aqui, 3As ou 2As, 1A, vai estar mais centralizado ali entre o A, que são de maiores qualidades, tá? Normalmente as pessoas conhecem também como AAA, AA, tá? Então dessa forma aqui a gente já pode observar que ele está mais concentrado na classe B, tá? Que já é um pouco mais de risco. Olha aqui, ó, GPK também, ó, na classificação B. Então lembra que A é o melhor, B intermediário, C já possui muito mais risco. Então a gente pode observar nesse relatório que a maioria está na classificação B. O rate desse STX ainda está em análise, que é um hotel, possivelmente pode ter sido acrescentado na carteira recentemente, no portfólio recentemente, e o fundo imobiliário, os gestores estão fazendo análise ainda para classificar esse rate. E aqui nessa página ele mostra o acompanhamento visual dos indicadores de risco. Lembra do rate? Olha só, o verde, conforme planejado, esperado. O amarelo requer acompanhamento mais próximo e o vermelho é uma implantação de plano de ação, porque provavelmente está com alguma inadimplência, está acontecendo alguma coisa, tá, que está gerando maior risco para aquele fundo. E aqui no relatório eles mostram nesse monitoramento justamente a exemplificação, a explicação do rating, ó, baseado no desempenho dos indicadores monitorados e da avaliação interna da equipe de risco. A RCAP emite um rating interno, lembra que eu falei lá no início, que é a classificação interna de risco atribuído ao CRI. E aqui a metodologia de cálculo deles, tá? A nota 1, 3 e 5. Então, o verde tem a nota 5. E aqui eles levam em consideração a inadimplência, a razão PMT, razão saldo devedor e o faturamento. Então, o verde são os CRIs maior segurança, que está conforme planejado. O laranja, né, já é o sinal de alerta. Aqui eles mostram a atribuição do cálculo que eles fazem. E o vermelho, tá? Quer dizer que a inadimplência está acima de 15%, que seu faturamento está menor que 90%. Então, isso acaba sendo prejudicial, porque pode gerar dívidas e inadimplência muito maiores aí para pagar o fundo imobiliário. E a escala de rate, como a gente já observou ali em cima, de acordo com a avaliação final do rate de risco, algumas ações são tomadas para que a performance do ativo permaneça dentro do esperado. Esse é um relatório muito claro, tá? Onde não tem nenhuma pegadinha e qualquer investidor que olhar vai saber que é um fundo que possui um pouco mais de risco, um fundo high yield. No entanto, está tudo conforme o planejado. A gente observa lá que nos rates, a maioria deles está conforme o planejado no verdinho. Eu espero que tenha te ajudado e agora você já sabe analisar os principais pontos para identificar um fundo imobiliário, se ele é high yield, se ele é high grade e se vale a pena investir nesse fundo imobiliário, saber ali os riscos que estão envolvidos dentro desse setor para que você possa montar uma carteira segura, uma carteira diversificada, para que você leve essa carteira para longos anos, para adiantar a sua aposentadoria e viver de renda, com fundos imobiliários sólidos, fundos imobiliários seguros, que vão te proporcionar
altos dividendos. E esse conteúdo deu certo trabalhinho para fazer, e o que eu te peço em troca, mas foi com muito carinho, muita atenção para te ajudar nessa caminhada, te ajudar a se tornar um investidor muito melhor. Eu só te peço que você se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ative a notificação para não perder os próximos conteúdos. A meta é chegar a 100 inscritos aqui no canal, o canal ainda é pequeno. Eu conto com a sua ajuda para isso acontecer. Deixa o seu like aí para mostrar para o YouTube que vocês estão gostando do meu conteúdo e assim ele vai mostrar para mais gente. E eu quero te fazer um convite também super importante. Me segue lá no Instagram, @jcarlosms, jcarlos com 2 L's, tá? Lá eu posto conteúdo todos os dias, estou sempre nos stories, tirando dúvida dos seguidores. Infelizmente eu perdi uma outra conta maior, mas não tem problema. A gente sacode a poeira e conquista tudo de novo. Então segue lá, manda uma mensagem, vai ser um prazer enorme te conhecer. E deixa lá novas sugestões de vídeos, de conteúdo para trazer aqui para o canal, beleza? Espero que tenha gostado do conteúdo, que tenha te ajudado. E se te ajudou, nos vemos num próximo vídeo.